Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Não tivemos fechamento no dia de hoje, tá? Peço desculpas aí, fui pegar alguns compromissos que no fim nem deram certo, pra ser sincero, tá? Apareceram algumas urgências aí, mas no fim nada aconteceu dos compromissos que eu tinha. Mas enfim, né? Já passou. Mesmo assim, prefiro não deixar vocês sem vídeo aí no dia de hoje, que foi um grande dia de correção da bolsa, né? E aí eu vou falar um pouquinho do geral e daqui a pouco a gente vai falar também de Magalu e Casas Bahia, né? Só para dar uma afinada, né? Uma especificada, enfim, para focar em um pouquinho de ações aí depois, tá? Então, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe, vire membro do canal. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, a depender de onde ou que hora vocês estão vendo esse vídeo. E para começar, ó, o Ibov perde então 130 mil pontos, vou mostrar aqui para vocês no gráfico, tá? Que realmente é uma região relevante. Ainda nada confirmado, até pelo teor do candle, né? Muitos podem chamar isso aqui de candle de força, ainda mais com o volume que foi apresentado, 17,48 bi, né, de volume, muito volume comparado aos dias anteriores, que estava numa média de 13, 14, 15, né? Mas a gente precisa da confirmação. Lembra que eu falei ontem, ou antes de ontem, enfim, a depender da segunda-feira, tá? Que nós tínhamos uma alta de bolsa e que baixo volume nós precisaríamos de uma confirmação no dia seguinte. Hoje nós temos, eu já vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, extrema cautela do mercado de acordo com o Fed. Hoje o que moveu a bolsa brasileira foi o Fed, tirando alguns outros aí pontos ativos específicos que também acabaram sendo influenciados, para ser sincero, tá? E aí essa queda abaixo dos 130 mil pontos, nós torcemos para não acontecer, mas pode ser que amanhã reverta tudo e de repente seja só um bear trap aqui do Ibovespa, tá? Então nem tudo está perdido, né? Tô vendo uma galera praticamente se enforcando no teto aí por conta dessa queda. Eu não entendo realmente, para ser sincero aqui, fica aqui uma reclamação, né? Um desabafo, né? A gente teve uma gigantesca alta agora só porque tá testando 130, a galera começa a chorar demasiadamente, né? Fica infantil, né? Fica chato, né? Realmente parece que o investidor nunca está satisfeito, né? E que não entende, por mais que apareçam várias vezes na cara dele, em vários períodos diferentes, prazos diferentes, o investidor médio não entende aparentemente correções, né? Ele realmente teima no erro de querer altas infinitas, tá? E assim, ainda mais uma correção que pode ser bem branda, né? Bem branda não, bem rápida, tá? Ó, agentes financeiros seguem calibrando suas apostas em relação ao início do ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos. E aí hoje rolou falas do diretor do Fed, Christopher Waller, foram digeridas pelos investidores. E foi isso que aconteceu no mercado, basicamente, né? Waller afirmou que o momento dos cortes neste ano dependerá das deliberações do painel de definição de política monetária do Fed. No entanto, o diretor do Banco Central americano sinalizou que isso não deve começar até que os dirigentes estejam relativamente convencidos de que a inflação estava sustentavelmente próxima, esteja no caso, né, da meta de 2%. Então, o que nós temos hoje, eu ainda vou terminar de ler essa matéria aqui com vocês, é muito mais uma cautela extrema por causa de discursos e frases aqui do Fed, tá? O mercado talvez estivesse contabilizando uma queda de juros aí muito em breve dos Estados Unidos. E essa fala aqui, ela realmente é meio abstrata. Não aconteceu nada, né? Não adiou de fato, não acelerou de fato, nada. Não adiantou, né? É só o mercado sensível como nós sempre enxergamos, né? O Waller destacou que o Fed tem flexibilidade para ser metódico e cuidadoso. De acordo com o diretor, a pior coisa seria começar a cortar os juros e depois ter de reverter o curso de flexibilização. E eu acho que foi aqui que mais pesou, na verdade, né? Esse papo de talvez cortar e depois ter que voltar tudo, né? Acho que deixou o mercado um pouco mais chateado. O mercado, ele é muito sensível, tá? As falas de Waller chegam após comentários igualmente cautelosos de autoridades monetárias europeias, né? Então, veio como se fosse uma onda lá do leste para cá, né? Ontem o presidente do Banco Central da Alemanha, Joachim Nagel, comentou que é muito cedo para o Banco Central Europeu discutir um corte de juros. Claro que o mais importante é o dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, seguindo a Europa nesse sentido, jogou o balde de água fria no mercado, né? Já o economista-chefe do BCE, Banco Central Europeu, tá? Philip Lane, disse que um corte prematuro de juros poderia alimentar uma nova onda de inflação. E obviamente não é o que nós desejamos, né? O efeito dos últimos comentários foi uma forte alta das taxas futuras de juros que justamente derrubaram os mercados. Afinal, o mercado é juros, né? Nesta terça, as taxas dos DIs reagiram ao avanço dos rendimentos dos Treasuries, subindo quase 20 pontos base, né? E aí o dólar também subiu, né, por reação a isso. E aí eles falam um pouquinho mais de mercado aqui, né? Vale volta a cair, Raiz 4 aí lidera perdas, né? Nem acompanhei muito direito aí, mas deram uma pauladinha, o que podem abrir oportunidades, né? Dia de hoje, em específico, para quase todos os ativos, ainda mais os mais perenes e conservadores, deve ser encarado como oportunidade, tá? Então, se a gente fizesse um fechamento diário hoje,
que estava programado, mas acabou que não rolou, nós teríamos só um dia de forte pancada e nós precisamos de uma quarta e de uma quinta aí. E assim, no fim do dia, é o fechamento da semana, para termos um pouco mais de contexto gráfico e entender para onde estamos indo de fato, né? Será que nós vamos ali para uma correção lá para a região dos 124, 125 mil pontos? Ou será que de repente ainda nessa semana nós veremos um repique e a semana vai acabar consolidando 130 mil pontos como suporte? Pois é, quais são as suas projeções aí, né? E aí Morgan corta Magalu para venda e reduz o preço-alvo de Casas Bahia. Ações caem mais de 4%. Aqui, exatamente, nós temos aqui uma Casas Bahia caindo 4,75%, renovando mínimas históricas. E Magalu, 4,39%, porém ainda bem distante do 2,03%, né? Aquela região de suporte incrível. E também da mínima histórica ali de Magalu, que eu acho que nem é a mínima histórica, né? É, a mínima de 2023, tá? Mercado Livre segue sendo preferida, né? E cá entre nós, MELI 34... não é aquela compra empolgante, né, que a galera busca em ações do varejo, é uma compra muito mais de topo. Claro que é o que eu sempre falo, varejo é complicado, comprar Casas Bahia ou Magalu é pegar a faca caindo, não é para todo mundo, né, principalmente Casas Bahia, e comprar MELI 34 no topo também não traz muito apreço para o investidor. Pô, vou comprar MELI 34 depois de toda essa alta, né, lembrando que a gente comentou aqui no canal também, comprimento da região do 5,5, tá, então... vamos lá ver o que eles estão falando aqui, ó. Morgan Stanley foi mais um banco a revisar as suas projeções para o setor de consumo e varejo para 2024 na América Latina. O banco vê uma perspectiva mista para o setor, enquanto espera a aceleração do crescimento do e-commerce na região. A visão é de melhora do comércio eletrônico. Os analistas do banco cortaram a recomendação para ações da Magalu de equal weight, ou seja, neutra, né? Para underweight, né? E aí cortaram de 2,75 para 2. Mas assim, obviamente, não foi isso que rolou para queda, né? Foi justamente o Fed, tá, galera? Foi queda geral. Olha lá, recomendação de underweight para Magalu também, cortando ali de 11,40 para 10, né? E aí eles falam dessa preferência, tá, galera? Varejo, né? Vai continuar sendo... tomando paulada, provavelmente, principalmente... por ser um ativo que é mais movido, e hoje nem foi tanto, né? Mas é o que mais sofre com papos de juros, tá? Só que varejo, como eu já falei para vocês, é observar agora o balanço do quarto tri e, em sequência, os próximos balanços do ano, durante o ano de 2024, conforme as taxas vão caindo de juros. Selic, no caso, para Casas Bahia e Magalu, mas, obviamente, elas acabam respondendo também ao papo do Fed, tá? Então... vídeo aqui rapidinho para vocês, só para abordar esses dois tópicos, tá bom? Não compre a faca caindo de nenhum setor ou ativo se você não souber fazer isso. Olha lá a nossa Gafisa, por exemplo, né? Caiu 15% hoje, isso que ela deixou uma vontade de zerar o preju, mas não conseguiu. Mas é o que eu sempre falo, ativo volátil. Para quem ficou até o final, Gafisa, engolfo de baixa. Mas ainda é dia 16, né? A gente tem aí muitos pregões até dia 7. Vamos ver aí como é que ficam as próximas brigas aqui de acionistas, tá? Mas olha, 123 milhões de volume, acho que é o maior volume que a gente vê em Gafisa nos últimos tempos, tá? Eu tô afirmando sem muito ver aqui, ó, mas olhando rapidamente eu acho que é por aí, tá? Enfim, se estiver errado, comentem por aí, a gente avalia depois, tá? Mas deixem o like, se inscrevam, comentem, compartilhem. Dia de socada, muitos vão chorar, outros vão aproveitar e segue o longo prazo, segue o dinheiro trabalhando por nós.